Muito obrigado, Bárbara, e também agradecer ao Ricardo Carvalho e saudar os colegas e amigos da Universidade Autónoma. É com grande gosto que aceitei este convite. É sempre um momento muito singular poder estar convosco, que além da amizade já de bastante tempo, é sempre uma relação com grande admiração pelo trabalho que têm desenvolvido na universidade e o trabalho que desenvolvem também a título pessoal. E, portanto, é sempre com grande entusiasmo que nos encontramos e que tenho a honra sempre de participar digamos, em eventos, conferências, etc., organizados aqui em parceria, e portanto é com grande gosto que aceito este convite. Fomos trocando uns e-mails com a Bárbara e, enfim, eu percebo que nós estamos, digamos, a dar esta conferência inserido num programa que tem como base o Habitar, onde tem, enfim, um conjunto de colegas que na maior parte dos casos têm vindo a apresentar o seu trabalho. Na sessão de hoje, aquilo que temos uma sessão mais teórica, não é? Portanto, e nesse sentido acaba por ser eventualmente uma sessão mais densa, que nós vamos entrar por alguns caminhos um pouco no campo da teoria, da arquitetura e da história e portanto, acaba por exigir eventualmente aqui uma atenção mais sistemática, digamos assim, em contraponto, eventualmente, a uma apresentação que tivesse como base aquilo que nos une a todos, que, enfim, que é a discussão dos projetos. Mas há aqui uma outra componente que interessa também trazer para o debate e que está subjacente aqui à sessão de hoje. Portanto, Fundação e Arqueologia, Contexto e Discurso do Território Contemporâneo, corresponde a um livro que foi editado pela Cirque de Ideias, numa série do qual este livro é o primeiro tomo, que se chama Lições de Arquitetura. E, portanto, este livro tem aqui o prefácio do Gonçalo Birne, é um livro relativamente pequeno, foi desenvolvido e foi, digamos, publicado na sequência das minhas provas de agregação. Portanto, agora há um número 2 também bastante interessante, o José Miguel Rodrigues, da FAUP, que aborda a obra do Paládio. Portanto, enfim, tem aqui um tema que, como referiem, digamos, é um tema mais teórico, enfim, que desenvolvi um pouco no contexto de um longo período de docência nas aulas de projeto e portanto, que senti a necessidade de aprofundar um pouco mais, porque o tempo presente traz-nos um conjunto de desafios que considero que seriam importantes debater, particularmente aquilo que temos hoje em dia, digamos, no nosso discurso, passa em grande medida por um debate sobre uma espécie de regresso à cidade, ao centro da cidade, à cidade densamente ocupada. Há um grande debate sobre a construção dentro dos limites da cidade, e portanto isto é de certa maneira uma certa novidade no percurso da história da própria arquitetura, que do modo geral se foi sempre confrontando com a ideia da expansão, sempre para um território novo, sempre num registro de crescimento. A determinada altura, particularmente, nós podíamos situar no contexto até do novo milénio, uma certa inversão começou a ser evidente. Enfim, começámos a regressar ao centro, a ter o centro da cidade como um valor de base e, ao mesmo tempo, a sermos confrontados com esse diálogo sobre um território densamente ocupado.
E, portanto, a pergunta que se colocava sobre a mesa era como conseguir, neste território densamente ocupado, encontrar um mecanismo de novidade que nos permita prosseguir o nosso debate sobre a arquitetura. Até que ponto é que nós estamos condicionados, digamos, a uma determinada operação arquitetónica que está previamente condicionada por questões que têm a ver com o valor patrimonial dos territórios onde operamos, ou, enfim, com um certo condicionalismo que é imposto, enfim, por um conjunto de instituições, nomeadamente as instituições de preservação do património, que em Portugal, no caso concreto, Direção-Geral de Património Cultural, que impõe a DGPC, um conjunto de situações, o próprio plano diretor, enfim, há todo um universo de contingências que este regresso ao centro nos coloca. E, portanto, e aquilo que eu senti aqui a necessidade foi, de facto, conseguir equacionar esta problemática e lançar aqui um itinerário crítico que permitisse construir uma base, de certo modo, que até na minha própria ação de arquiteto me permitisse compreender, enfim, tanto quanto possível, o processo em que estamos envoltos. E, portanto, esta lição é basicamente uma espécie de itinerário, não é? Portanto, por um conjunto de autores, por um conjunto de situações, portanto, é uma espécie de itinerário crítico ou teórico, em que tento, de certo modo, equacionar estas questões que referi. E, portanto, o título Fundação e Arqueologia tem justamente a ver com esta dicotomia, não é? Portanto, ou seja, uma espécie de diálogo entre aquilo que seria a ideia de um registro fundacional, portanto, ou seja, estamos aqui num certo plano metafórico, não é? Portanto, ou seja, aquilo que é a construção de uma ideia arquitetónica que é ex novo, não é? Portanto, que se confronta com uma espécie de território de expansão que ainda se encontra pouco densificado, e de repente esta ideia de uma arqueologia, não uma arqueologia dos arqueólogos do século XIX, mas a necessidade de compreender de uma maneira mais acutilante as várias camadas de história, as várias camadas de tempo que encontramos quando regressamos ao centro da cidade. Portanto, esta sessão está dividida em 4 atos. Eu acabei por chamar atos porque gostaria que de certo modo, metodologicamente, nós percebêssemos que na força do discurso ou na força da construção desta reflexão se encontra uma certa dimensão narrativa, não é? Portanto, portanto, a ideia do ato é uma ideia mais associada ao teatro e que nos permite, de facto, perceber que, para além das palavras, para além das ideias, há qualquer coisa que fica a reverberar para além daquilo que possa ser aqui comentado, e nessa reverberação que não fica dita, que não fica fixa neste discurso, também, de certa maneira, se vai construindo uma clarificação dos temas que são aqui abordados. Portanto, para começar este argumento, este primeiro ato, não é? Portanto, eu gostaria de começar com esta imagem, que foi, aliás, a imagem que anuncia esta conferência de hoje, portanto, que é uma fotografia aérea da zona do Rato e do Jardim das Amoreiras, que é uma imagem que foi publicada na revista Arquitetura, em 1959, e que representa esta vista aérea desta área da cidade, que é uma área bastante interessante e que serve aqui muito bem de caso de estudo para tentarmos lançar estes argumentos,
e que corresponde a um momento, enfim, no final dos anos 50, em que o edifício, o Bloco das Águas Livres, do Nuno Teutónio Pereira e do Bartolomeu Costa Cabral, portanto, que é um projeto de 1953, se estava a erguer isoladamente neste terreno ainda vago, que estava a ser terraplanado e que iria receber, digamos, este edifício enfim, que é um edifício singular, por todos nós estudado, e que, portanto, que incorpora uma espécie de autonomia programática própria do movimento moderno. Portanto, este edifício está inserido num plano que continha também uma praça, a chamada Praça das Águas Livres, que era um projeto do Manuel Tainha, que ficava em frente deste edifício e que nunca chegou a ser construído. Portanto, este edifício portanto, é um edifício destinado à classe média, não é? Portanto, com aquele sistema de direito-esquerdo, mas ao mesmo tempo com uma galeria comunitária na parte de trás, com espaços comerciais, escritórios. Portanto, assim, é um edifício que congrega um programa muito acertado digamos, com as lógicas do movimento moderno. Praticamente neste edifício, apesar das suas dimensões, da sua contenção, acabamos por ter um programa multifuncional que é bastante interessante. Mas, para além do edifício, é importante perceber, digamos, esta implantação do edifício neste território, uma espécie de terraplanagem que estava aqui a ser feito. E, portanto, esta terraplanagem apagava, de certa maneira, aquilo que aqui existia antes desta ação arquitetónica. E aquilo que aqui existia era a Quinta dos Duques de Palmela, portanto, que era qualquer coisa que ficava, espero que se veja aqui o meu rato, entre aqui a Rua do Sol ao Rato, que é uma rua que passa aqui por trás, e o próprio aqueduto, não é? Portanto, que está aqui representado, aqui na sua chegada da Mãe d'Água, e portanto existia também aqui um pátio, chamado Pátio do Biagui, que era digamos, uma espécie de vila operária de grandes dimensões, que o Nuno Teutónio Pereira, quando fez, digamos, as suas pesquisas sobre a habitação em Lisboa e sobre esta habitação precária, portanto, considerou como sendo, digamos, o maior e o último, o maior, digamos, de certa maneira, o maior pátio da cidade de Lisboa, que era aquele que se situava aqui numa franja deste território, mais ou menos aqui, já muito próximo do arco do aqueduto. Esta área da cidade, digamos, o primeiro projeto que se conhece a se sobrepor, digamos, à Quinta dos Duques de Palmela é curiosamente um projeto do Cassiano Branco. O Cassiano, como se sabe, projetou poucos... enfim, não é um arquiteto em que seja muito relevante na sua obra, ou pelo menos muito sistemático, talvez relevante não seja a palavra ideal, mas pelo menos muito sistemático na sua obra, a produção de projetos urbanos, ou seja, de desenho urbano, não é? Portanto, são até bastante escassos estas intervenções mais à escala da cidade. É um arquiteto que se confronta muito mais com o edifício, com a arquitetura, e muito menos com estas intervenções mais urbanísticas. Mas o que é certo é que em 1937 ele produz para este mesmo território, digamos, aquilo que seria eventualmente o primeiro plano para se sobrepor à Quinta dos Duques de Palmela. E, portanto, aquilo que temos aqui nesta imagem é este desenho do Cassiano, que não é mais do que a abertura de um conjunto de vias e uma infraestruturação da rede de saneamento, que previa a ligação à Rua do Sol ao Rato. Portanto, o Rato estará sensivelmente aqui onde está a designação da legenda. A Rua Dom João V, que estava há pouco na imagem, ainda não tinha sido aberta. A Rua do Sol ao Rato é uma rua, digamos, histórica da cidade de Lisboa, porque permitia o acesso ao centro a partir do Val de Alcântara, e, portanto, ele faz uma ligação até à Rua das Amoreiras, onde aqui temos o arco da Rua das Amoreiras, e, portanto, faz esta espécie de V invertido, abrindo, digamos, o espaço para a especulação imobiliária.
apesar de tudo, ele tem, digamos, uma certa consciência das contingências que estão presentes neste território, mantém a área do Pátio do Biagi livre e mantém também, digamos, o torreão que existia na Quinta, que já veremos um pouco mais à frente. A Câmara de Lisboa, nesta altura, neste mesmo ano, também de 1937, desenvolve um outro plano também para este território. No entanto, enfim, nenhum destes projetos acabou por ser construído, e em 1943 é então aberta a Rua Dom João V. Aqui, portanto, temos aqui nesta imagem as terraplanagens para a abertura dessa artéria de escoamento da cidade de Lisboa, para aquela que era a primeira autoestrada de ligação ao Estádio Nacional, portanto a atual A5, não é? Portanto, e esta tábua rasa de construção desta via, não é? De escoamento da cidade, portanto aqui também com o estaleiro ainda a céu aberto, e aqui que é possível ver os resquícios da antiga Quinta, com a torre, os seus muros, as suas cercas, e portanto este território a ser intervencionado. Voltamos aqui à imagem, portanto, enfim, para nos posicionarmos, porque, portanto, ao longo do tempo, esta via serpenteante, não é? Portanto, foi acabando por ser edificada com projetos de vários autores desta época, portanto, com uma grande fatia de projetos do Raul Tujal, mas também do Pardal Monteiro, do Lucínio Cruz, que desenharam praticamente estes edifícios entre 1944 e 1947. Enfim, um conjunto de memórias que estão aqui presentes, que não se vê aqui muito bem, mas aparece aqui o Laboratório Sanitas do Rodrigues Lima, que também é um projeto interessante, e particularmente este edifício alto, este edifício singular, que é o chamado Arranha Guedes, não é? Portanto, que é conhecido como tal, portanto, que é um projeto do Vasco Pereira de Lacerda, não é? Portanto, um projeto de grande altura, portanto, uma obra muito singular que aqui aparece nesta imagem, portanto, nesta artéria de escoamento para a autoestrada. Portanto, conseguimos ainda ver aqui o recinto daquilo que era as oficinas da Carris, onde mais tarde, já na década de 80, o Tomás Taveira vai desenhar o complexo das Amoreiras, e portanto, e aqui ainda com a garagem, a oficina da Carris. E portanto, obviamente que no contexto do Estado Novo, o lançamento desta artéria era absolutamente essencial para dar resposta àquilo que no início dos anos 30 tinha sido o plano da Costa do Sol, desenhado, portanto, da responsabilidade do Donato Agache, e que, de certa maneira, fazia aqui o complemento com as ideias que estavam no plano de Groer em curso, de ligação entre o centro da cidade e esta primeira periferização que estava aqui lançada, e para a qual, digamos, até a própria ponte sobre o Val de Alcântara, projetada pelo engenheiro João Alberto Barbosa Carmona, portanto seria uma obra também singular e fundamental para o estabelecimento desta ligação. Mas esta imagem tem também uma questão muito interessante, que é este eixo absolutamente bem marcado, corresponde aqui à chegada do aqueduto, com a Mãe d'Água, o reservatório da Mãe d'Água, portanto, esta obra singular do Carlos Mardel, com o seu amplo terraço sobre o reservatório, e portanto, e que marca o impulso do projeto urbanístico setecentista aqui para o local, portanto, ainda sob a égide do rei Dom João V, ainda este plano da chegada da água, ainda estamos antes do terremoto, que começa a ser desenhado, e também começa a ser pensado aqui para esta área um primeiro núcleo industrial, portanto, que gravita em torno do chamado aqui do Jardim das Amoreiras, não é? Portanto, esta tapada arbórea para onde espreita a capela da Nossa Senhora de Monserrate, inserida num dos arcos, e portanto este núcleo destinado às indústrias manufatureiras
estava já planeado também antes do terremoto, mas acaba por ser depois do terremoto que acaba por ser consolidado, e portanto é particularmente interessante porque ela corresponde em contraponto àquilo que são as ações de índole mais envoltas na especulação imobiliária, nas convicções da conquista da periferia, que estão presentes na parte superior da imagem, também aqui nesta parte inferior estão presentes as convicções daquele tempo. E é particularmente interessante perceber que esta tapada arbórea das Amoreiras, portanto esta tapada arbórea que era chamada Praça Nova, portanto foi pensada não só como um enquadramento deste assentamento industrial, mas também como uma espécie de campo de produção da matéria-prima que, com as amoreiras, não é? Portanto, com as árvores, produziria a seda que depois era tratada e manufaturada nas fábricas que aqui gravitariam à volta, não é? Portanto, mas além das sedas temos as loiças, os pentes, etc., portanto, que são, digamos, o núcleo industrial que é montado aqui neste território. E, portanto, eu começo por mostrar isto esclarecendo, porque à medida que nós vamos dissecando esta imagem, nós vamos percebendo em cada detalhe, digamos, as convicções de alteração do território próprias de cada tempo e da maneira como estas ações que correspondem a processos de âmbito político, económico, ideológico, vão marcando, digamos, o território nas suas várias fases do tempo. De segundo, problemática. Este processo de urbanização iniciado no século XVIII, para a zona da colina das Amoreiras, como aparece aqui nesta imagem, que é uma imagem do princípio do século XIX, foi crescendo, foi criando esta fundação fora dos limites daquilo que era a própria cidade. Foi confiando, de certa maneira, na ideia de um processo de expansão que logo após o terremoto ficou muito evidenciado com a expansão da própria cidade para além da cerca fernandina, não é? Portanto, já havia estes resquícios, sobretudo depois da Cotovia, que é digamos, o bairro que ocupava, digamos, sensivelmente a área do Príncipe Real e, portanto, essa expansão tangente ao cerco fernandino que se expandia para norte com estes assentamentos industriais e, portanto, dava-se, de certa maneira, resposta a um processo que já no século XVIII se considerava um processo higienista, não é? Portanto, que depois, ao longo do século XIX, vai ficar, digamos, este processo higienista vai ficar cada vez mais consolidado e, portanto, parecia, de certo modo, uma espécie de inevitabilidade que a cidade fosse crescendo de acordo com esta convicção de que tinha que se alargar, de que tinha que perder, digamos, esta densidade que estava relacionada com a vivência mais insalubre, etc., e que a modernidade tinha que chegar justamente neste processo expansionista. Ora, o Manfredo Tafuri, no projeto Utopia, não é? Portanto, ele reflete sobre este processo iluminista de pensamento sobre a cidade. Aliás, é um dos temas que interessam ao Manfredo Tafuri e o Manfredo Tafuri, neste contexto, apropria-se do Marc-Antoine Louagie, portanto, particularmente do seu tratado de arquitetura, não é? Portanto, e vai associar, digamos, este processo de expansão a uma espécie de fenómeno natural, não é? Portanto, que, enfim, tão natural, tão evidente, enfim, tão óbvio que de certa maneira
permitiria unificar a razão e a natureza, não é? Enfim, no fundo, como o próprio Lagier nos trazia a propósito das suas reflexões sobre a própria cabana, não é? Portanto, portanto, pensando que este processo seria um processo absolutamente persuasivo e inevitável, não é? Portanto, de certo modo, este lado persuasivo que o Tafuri recupera a partir do Lagier, é qualquer coisa que é bastante interessante neste contexto, porque de certo modo não nos dá margem para o podermos questionar e de certo modo durante, enfim, anos, os séculos até ao entre o século XVIII e de certo modo este momento em que nos encontramos, este momento de impasse, este momento de crise, em que temos que refletir sobre uma espécie de regresso ao centro, como referi inicialmente, são, de certo modo, questões que se foram adensando num processo em relação ao qual não havia contraponto, não é? Este sistema expansionista é, efetivamente, um sistema também ideológico e corresponde, digamos, a uma base, a um alicerce daquilo que é o pensamento moderno. O pensamento moderno, aliás, que estabelece aqui uma espécie de confronto entre a técnica e a própria natureza, entre a técnica e a própria natureza humana, ou entre a técnica e a própria arte, se quisermos, digamos, para recuperar enfim, já no século XX, um texto absolutamente seminal do Walter Benjamin, a obra de arte no tempo da sua reprodutibilidade técnica, porque, enfim, obviamente, o Walter Benjamin, para além de debater os problemas da aura na relação entre a fotografia e a obra de arte, ele está também a questionar o papel da própria técnica na relação com a nossa própria consciência humana, com o próprio metabolismo do território onde nós nos relacionamos e, portanto, muito mais do que um debate simples sobre a perda da aura da obra de arte, o texto do Benjamin acaba por nos trazer em evidência uma espécie de crise de renovação da própria humanidade num processo digamos, de exacerbação do próprio fenómeno mecanicista, que enfim, tal como este argumento da expansão da cidade também acaba por não nos dar, de certa maneira, margem e acaba por se tornar também ele próprio num processo persuasivo e, de certa maneira, até violento para a nossa própria identidade. A alusão a este fenómeno, enfim, o Tafuri ocupa algum tempo sobre este tema nas suas reflexões e, portanto, particularmente noutro texto, quando ele debate o Piranesi na Esfera e o Labirinto, naquele famoso texto do Wicked Architect Piranesi, Heterotopia and the Voyage, em que ele vai dissecar o campo de Márcio da antiga Roma, e, portanto, pela desmesura do assentamento de todas estas bases tipológicas sobre o território, acaba por nos trazer, digamos, uma espécie de angústia, porque para além daquilo que temos, para além deste preenchimento do território, para além desta inevitabilidade, aparentemente não nos resta nada, não é? Portanto, ou seja, há aqui, de certo modo, também uma espécie do anúncio de uma crise que tem a ver com a própria ação do arquiteto, ou seja, ou uma inscrição dentro deste fenómeno, ou então acabamos por ficar fora do próprio sistema. Aliás, o Piranesi é tido pelo Tafuri como arquiteto maldito, não é? Portanto, porque com os seus desenhos acaba por colocar de manifesto
em grande parte, todo este sistema que corresponde a um sistema matricial, tipológico, que de certo modo se vai contrapor à experiência mais livre que anteriormente conseguíamos ter na singularidade dos desenhos dos edifícios, a partir, por exemplo, do período barroco, etc., onde conseguíamos efetivamente sair fora deste sistema especulativo, tipológico, matricial, que acaba por estar representado neste desenho do Piranesi sobre o campo de Márcio da antiga Roma. E, portanto, obviamente que o processo regenerador, enfim, é um pouco externo a este sistema. E, portanto, a imagem que fomos mostrando da zona das Amoreiras, com o estaleiro aberto, reflete, de certa maneira, aquilo que nós temos aqui o contraponto que nós temos aqui com esta imagem do Piranesi, porque aquilo que nós temos na imagem das Amoreiras é o território aberto, o estaleiro aberto, ainda antes de se fechar e de se densificar completamente, digamos, como aparece aqui representado no desenho do Piranesi. Desculpa. Só um pouco, está a andar para trás. É particularmente interessante sobre este tema da tipologia e, portanto, regressar particularmente ao debate sobre as questões tipológicas na década de 70, não é? Portanto, enquanto as personagens, os italianos e particularmente o Tafuri, mas também a presença do Rafael Moneo na famosa escola de Nova Iorque, no Instituto de Arquitetura e Estudos Urbanos, no IAUS, e o debate que se faz na revista Oppositions acerca deste tema, em que o Rafael Moneo publica, digamos, aquele texto que eu acho que é de uma clarividência e que acaba por ser, digamos, o texto absolutamente essencial para conseguirmos ultrapassar, digamos, este impasse, não é? Porque, de certo modo, a história do Manfredo Tafuri é uma história política e essa história política, enfim, procura percepcionar os momentos em que a arquitetura entra em crise pela pressão da especulação imobiliária, não é? Portanto, e pela pressão da própria especulação que está associada a estes processos expansionistas, de certo modo, não é? E por isso interessa ao Tafuri a questão do século XVIII, mas ao Rafael Moneo, e aliás esse tema na interessante conferência que foi dada agora recentemente, organizada pela Marta Sequeira no ISCTE a semana passada com o próprio Rafael Moneo, foi particularmente interessante o regresso das reflexões do Moneo às questões da tipologia. E, portanto, este texto on typology que ele publica na Oppositions em 78, em que ele faz, digamos, uma viagem entre o Quatremère de Quincy e o Aldo Rossi, não é? Portanto, a tratadística, de certo modo, do século XVIII até às questões que à época eram absolutamente centrais, levantadas pelo Aldo Rossi, pela arquitetura da cidade, e, portanto, a pesquisa que o Rossi faz sobre a própria cidade e que digamos, vem esclarecer, de certo modo, as convicções do próprio Moneo no seu itinerário crítico em torno do livro, em torno deste texto, mas, digamos, aquilo que para além da questão do tipo, para além da questão desta compreensão das diferenças entre o tipo e o modelo que o Moneo estabelece, há em determinado momento uma consciência sobre o papel da história, sobre o papel do tempo, e o Moneo acaba por dizer
que um território preenchido pela presença de uma envolvente que integra tantos outros objetos como a própria presença da história, não uma história linear, mas fragmentária, convocada a considerar os detritos do próprio tempo. E, portanto, esta consciência de que, para além das questões da própria tipologia, nós estamos diante de processos que têm também a acumulação do próprio tempo e dos detritos do próprio tempo, e que estamos diante de um processo histórico que não é um processo linear, mas é um processo fragmentário. E, portanto, digamos, nos intervalos destas grandes ações, vão existir, de facto, os confrontos, os encontros entre estes bocados de história que acabam por convocar os detritos daquilo que acaba por não ser construído, ou do confronto entre o fragmento que fica disperso e que é absolutamente fundamental, digamos, no contexto da nossa interpretação do próprio território. Ou seja, para além do objeto, existe também a presença da história, existe também a presença de uma história que não é linear, que é fragmentária, e existe a ideia dos detritos que este tempo vai acumulando. Ora, regressando ao Walter Benjamin e à sua consciência sobre a história, portanto, que é estabelecida a partir das considerações da história sobre a interpretação deste anjo representado por Paul Klee, Ângelos Novos, não é? Portanto, o anjo que emerge a partir de um território em chamas, não é? Portanto, e que é este anjo envolto em névoa, não é? Portanto, que interessa ao Benjamin quando vai dissecar a sua consciência sobre a história, e, portanto, de certo modo, evocando uma certa ideia sublime de um ambiente que está relacionado, enfim, com a destruição, com uma determinada destruição que está subjacente à própria ideia da história, e que esta destruição tem esta dimensão sublime, quase no sentido do próprio Edmund Burke, uma ideia sublime que ao ocorrer vai libertar, digamos, por um lado vai dar o valor aos vitoriosos, mas por outro lado vai escondendo por trás desta história dos vitoriosos, não é? Portanto, vai acabar por esconder os detritos do próprio mundo que fica para trás em ruínas e que fica, digamos, em chamas depois da ação da própria consciência da história, não é? E, portanto, há um lado que o Benjamin nos traz que enfim, que nos convoca para qualquer coisa que está para além desta grande narrativa e que se centra, digamos, na importância daquilo que fica em ruínas, no detrito que fica para trás deste processo. Ou seja, o Benjamin coloca-nos entre a importância do tamanho grandioso do novo mundo, não é? Portanto, que é edificado sobre a consciência desta ação sempre violenta para a construção do novo mundo, mas ao mesmo tempo também nos coloca diante e em contraponto com o infinitamente pequeno, que é aquilo que fica nos detritos desta mesma ação. E isto, portanto, este puzzle vai permitir-nos começar a compreender que o contraponto entre estas duas narrativas, portanto, que de certo modo estão ilustradas no título do livro, entre fundação e arqueologia, não é? Portanto, que são, digamos aqui, a meu ver, muito interessantemente
colocadas pelo Benjamin na sua interpretação do Anjo dos Novos, do Paul Klee. E, portanto, ao mesmo tempo, este processo também nos convoca uma certa consciência do tempo que é, ao mesmo tempo, também muito fragmentária, porque ao existirem ao intuirmos este processo de destruição que está subjacente à própria ideia da história, ao mesmo tempo também somos confrontados nesta tentativa de alisamento do tempo e do espaço pelo confronto com os vários tempos que são aqui interferidos por esta ação violenta que aparece representada no quadro. Portanto, o Calvino, que é sempre interessante, portanto, trazermos também para o debate, sobretudo nas 6 propostas para o novo milénio, interessa-se também por estas questões, e em particular, destacando aqui um dos memos do Calvino, portanto, particularmente a multiplicidade, que eu acho que é provavelmente aqui o texto que mais me interessaria para digamos, consolidar este pensamento. Interessa porquê? Porque o Calvino começa por falar do Carlo Emílio Gada, portanto, que é um engenheiro, um engenheiro e escritor, portanto, mas um personagem completamente secundário, não é? Portanto, um escritor secundário, ou seja, ele tem este cuidado de não nos trazer, digamos, um escritor de primeira linha para enunciar este pensamento sobre a multiplicidade, mas, digamos, este engenheiro que vai fazendo os seus textos sobre temas comuns, vai manipulando vários sistemas simples do mundo comum, não é? Portanto, permite ao Calvino ir desenvolvendo este tema e portanto, ir chegar ao Jorge Luís Borges, e particularmente a um dos contos do Borges que vem nas ficções, que é o Jardim de los Senderos que se bifurcam, o Jardim dos Caminhos que se bifurcam. E depois é de certa maneira, a partir do Borges que o Calvino vai conseguir descodificar, de certo modo, o seu pensamento acerca da multiplicidade. E particularmente este texto, O Jardim dos Caminhos que se bifurcam, é um texto curto, mas bastante denso do Borges, em que, enfim, é um texto interessante porque monta uma espécie é uma espécie de história policial que se passa na Primeira Guerra Mundial, com um espião chinês que trabalha para os alemães e que está ameaçado de morte e portanto, para conseguir, digamos, passar uma senha sobre, digamos, uma base que seria atacada, portanto, acaba por se envolver num processo complexo de um assassinato, e vai assassinar justamente um indivíduo que tem umas relações ancestrais com a sua própria família, com o seu bisavô, que tentou fazer uma espécie de labirinto, não é? Portanto, portanto, quando se confronta com este Stefan Albert, vai perceber que o labirinto que o seu bisavô procurou formular, portanto, não era um labirinto físico, como sempre pensara, mas era um labirinto literário, não é? Portanto,
E depois, enfim, no fim do conto acaba por conseguir matar este Albert, e no jornal apareceu o nome de Albert, que foi morto, e isto acabou por ser interpretado como uma senha de espionagem sobre a base aérea que iria ser atacada, era a base de Albert, e portanto a senha acabou por passar. Mas, portanto, o que o Calvino lhe interessa dissecar são os vários tempos desta ação, a ideia do labirinto e a ideia do labirinto literário, e a ideia também do conto para conseguir expressar estes mesmos pensamentos, uma certa subjetividade que está presente no conto do próprio Borges, através desta ideia dos caminhos que se bifurcam e de uma espécie de possibilidade múltipla que está subjacente à ideia do próprio labirinto, quando confrontado com o tempo antigo, que é o tempo do próprio bisavô da personagem central do texto, a descodificação da mensagem encriptada sobre a ideia não só da ideia do labirinto, mas também da própria espionagem, portanto, todo este processo de descodificação que está subjacente ao próprio conto do Borges e aos vários tempos que estão aqui sobrepostos, somando-se a ideia do próprio labirinto, nos vai trazer digamos, nos vai sugerir a ideia de que o tempo e de que a história corresponde, digamos, a uma sobreposição de vários tempos que são múltiplos, tempos que são circulares, tempos que são fragmentários, tempos que são o aqui e agora, mas ao mesmo tempo os tempos que se passaram no passado e que podem, de certa maneira, acontecer ao mesmo tempo que o tempo que estamos a viver. E, portanto, este confronto com a ideia do tempo digamos, é absolutamente central para esta reflexão e para esta ideia de multiplicidade que o Calvino nos traz, e, portanto, porque de certo modo está presente também no pensamento do Calvino a ideia de que esta confrontação com o tempo é nada mais, nada menos do que uma confrontação com as várias camadas que o próprio tempo nos vai convocando e da maneira como estas camadas de tempo vão interagindo entre si, não é? Portanto, provocando ou conformando, digamos, este processo não linear de que referia. O André Corbós, portanto, na sua metáfora do palimpsesto, aborda naturalmente este assunto e, portanto, nós temos trabalhado sempre muito e, portanto, tem sido uma referência recorrente à metáfora do André Corbós sobre o palimpsesto, o território como palimpsesto, portanto, o palimpsesto como este pergaminho escrito e reescrito e, portanto, em várias direções, com várias incisões, com vários sulcos, que ao longo do tempo vai sendo sempre reescrito e, portanto, que o Corbós compara à ideia do próprio território, ou seja, às várias camadas de tempo, de assentamentos que estão presentes ao longo da história e que vão fazendo com que o território densamente ocupado não seja mais do que este acumular de um conjunto de camadas que se vão interagindo entre si. Esta hermenêutica do território que é interpretada por Corbós, de facto, no processo da interação de todas estas camadas de tempo e, portanto, convertendo-se numa metáfora que é absolutamente central para compreendermos esta ação no território densamente ocupado, porque na ideia do palimpsesto está não só a sobreposição das várias escritas, mas está também os sulcos e as rugosidades que as várias ações, enquanto detrito, vão deixando sobre o próprio pergaminho. E, portanto, esta metáfora é absolutamente central para nós compreendermos o processo com o qual nos confrontamos. E, portanto, no trabalho do Corbós,
acaba por existir no meio desta interpretação uma questão absolutamente central que tem a ver com o aprofundamento que o Corbós faz sobre a ideia de palimpsesto, juntando-lhe a importância da compreensão da própria cartografia e do mapa, que tem que ser, digamos, o contraponto desta própria interpretação. Portanto, a ideia do mapa, obviamente, confrontados nós com todos os tempos, com um território que é constituído por camadas de todos os tempos, não é? Portanto, obviamente que seria completamente desajustado, aliás já o Lewis Carroll tinha pensado nisto, e o próprio Borges, que seria completamente desajustado tentarmos fazer um mapa do tamanho de todos estes assentamentos, portanto seria completamente inútil, não é? E portanto, por isso o Corbós destaca a importância da cartografia e do próprio mapa. O mapa é nada mais, nada menos do que um juízo crítico perante esta sobreposição de camadas do tempo, ou seja, é no mapa que nós acabamos por decidir, digamos, aquilo que nos interessa. É no mapa que nós elegemos, digamos, a orientação crítica da nossa postura perante a história e perante o tempo e perante o próprio território. E, portanto, aquilo que o Corbós valoriza, que é a representação do mapa, é uma espécie de abstração sobre a própria condição do palimpsesto, e é absolutamente essencial para o trabalho dos arquitetos e para o trabalho que nós podemos fazer justamente quando aqui confrontados. Portanto, o Corbós dá vários exemplos, por exemplo, este mapa do Opicinos de Canistris do século XIV corresponde justamente, esclarece justamente esta ideia. Portanto, nesta cartografia, por exemplo, nós temos aqui que está orientada, portanto, tombada, não é? Portanto, para ficar digamos, na orientação daquilo que nós temos hoje como certo, com o norte para cima, mas temos aqui a Europa representada na figura de uma mulher, e essa Europa está, digamos, a ser de certa maneira cortejada por um norte da África que está representado na figura de um homem, não é? Portanto, nesta representação da relação da Europa com a África, existe uma intencionalidade da própria cartografia, portanto, neste contexto, uma representação narrativa, portanto, que vai acabar por personificar, digamos, estes dois territórios, mas que é absolutamente central para nós, a partir desta imagem, desta cartografia, lançarmos determinadas interpretações sobre este mesmo território. E aquilo que nós fazemos nos nossos projetos, obviamente, são sempre mapas, são sempre cartografias que nós construímos sobre o real, são sempre abstrações para as quais nós convocamos a própria história, mas convocamos esta própria história e estas próprias camadas de uma maneira crítica, e com elas produzimos a nossa própria cartografia, que serve de argumento ao nosso trabalho de arquitetura. E, portanto, o trabalho do Corbós sobre a ideia do palimpsesto não pode existir sem a ideia do mapa, porque é, obviamente, neste mapa que nós conseguimos esclarecer, de certo modo, o labirinto, a ideia do labirinto que está subjacente ao texto do Borges, e é sobre o mapa que nós nos conseguimos confrontar de uma maneira, eu diria, uma maneira crítica, mas também de uma maneira livre, sobre a ideia dos vários tempos. E, portanto, esta questão, portanto, convoca-nos, obviamente, para pensar no próprio território como uma matéria-prima do próprio projeto. Aliás, o Souto Moura, no final dos anos 90, dava uma entrevista naquele famoso livro da Blau, ao Paulo Paes, onde lhe perguntavam sobre a ideia do sítio, não é? E o Souto Moura dizia concretamente isto: o sítio é um pressuposto, não existe o sítio é um instrumento. É impossível fazer casas sem ter um lápis e ter casas sem ter um sítio. O sítio é aquilo que se quer que ele seja. Leonardo da Vinci dizia: a arte é coisa mental,
o sítio é coisa mental. Portanto, o sítio é tão importante como as outras coisas que intervêm no projeto, não é? Portanto, aqui esta consciência acutilante do Souto Moura, absolutamente sempre muito perspicaz, portanto está-nos a falar justamente disto que eu tenho estado aqui a tentar explicitar, porque efetivamente há uma dimensão crítica, teórica, narrativa, se quisermos, na abordagem deste processo da história, que o próprio Borges faz de uma maneira, portanto, brilhante, não é? Portanto, como sabemos, não é? Portanto, porque o Borges confronta-se com a história através do conto, não é? Portanto, isto acaba por ser, digamos, de certo modo, tangente ao modo como nós próprios arquitetos também nos relacionamos com o território e com o próprio tempo. Aliás, o próprio Tafuri, também na Esfera e o Labirinto, vai refletindo sobre situações que são análogas a de certo modo, a este pensamento, quando convoca o Canaletto e as imagens de Veneza, não é? Portanto, esta imagem construída com edifícios que são transportados de outros territórios e, portanto, que constrói estas imagens, de certo modo, ficcionadas sobre a ideia de Veneza, não é? Portanto, ou seja, há uma estrutura narrativa na construção deste território que nos é apresentado, de certo modo, com certo distanciamento, mas que é uma visão narrativa deste território, ou quando, também com uma visão distanciada, nos fala da série das prisões do Piranesi, onde o Piranesi, portanto, fazendo estas múltiplas perspectivas, portanto, quase como se elas tivessem, quase como se fossem estruturas quase infinitas de repetição, de perspectivas sobre perspectivas sobre perspectivas, que são, no fundo, uma espécie de heterotopia que faz com que a ideia do aprisionamento que está subjacente a esta série seja, de certo modo, contraposta com a ideia de que pode haver, a partir do desenho, uma espécie de heterotopia que vai prolongando este espaço quase até ao infinito e, portanto, e ao mesmo tempo desmontando a própria ideia do aprisionamento. Que é, no fundo, aquilo que eu acho que o Tafuri procura dissecar a partir do Piranesi, que é, por um lado, apresentar a crise do Campo de Márcio, de algo que não conseguimos superar, mas, ao mesmo tempo, com um sentido irónico e provocador, nos dando pistas de que, a partir da representação, a partir do desenho, nós vamos conseguindo superar este processo persuasivo, limitador, contingente, que está subjacente a este processo. Posto esta base mais teórica, não é, mais densa, entramos aqui no ato terceiro, o mapa, e vamos regressar novamente ao território com que abrimos a sessão. E, portanto, vamos agora dissecar este território, colocando-lhe, digamos, 3 pressupostos de interpretação, que eu diria que podem clarificar, digamos, esta consciência. Portanto, um caminho, um eixo e uma porta. E, portanto, para começarmos com a ideia de um caminho, não é? Portanto, estes elementos correspondem, digamos, a uma espécie de acumulações que nós conseguimos dissecar nesta mesma base que atualmente se encontra densamente ocupada e, portanto, já não tem o estaleiro aberto e que já está totalmente preenchida, etc. Não é? Portanto, um caminho. Portanto, o caminho de São Sebastião da Pedreira, por exemplo, era um caminho que ligava
o convento das Trinas do Rato, não é? Portanto, o convento que ainda lá existe e que está, digamos, a poente do Largo do Rato, não é? Portanto, tinha um caminho, não é? Portanto, que é o caminho de pé posto que ligava à chamada estrada, à Rua de Entre Muros, não é? Chamada Rua de Entre Muros, que é sensivelmente a atual Rua da Artilharia 1, e portanto que permitia, digamos, de certo modo, entroncar, digamos, o caminho da Cotovia com o Largo do Rato, com o convento, e permitia estabelecer esta ligação, digamos, à Rua de Entre Muros e depois à própria circunvalação da cidade, já nas aforas da própria circunscrição da cidade de Lisboa. Portanto, era um caminho de saída. E, portanto, o que é interessante é que nesta sobreposição que é feita pelo plano do Carlos Mardel para a construção da fábrica, deste núcleo industrial, e depois dele ter sido, digamos, edificado e de ter passado todos estes anos e de ter existido toda esta acumulação neste território, é particularmente interessante quando nós nos acercamos mais da imagem e quando aprofundamos mais e vamos perceber que o resquício desse caminho de São Sebastião ainda prevalece como ferida num dos quarteirões e é uma marca que não foi completamente absorvida neste processo de tábula rasa que foi lançado pelo Carlos Mardel e depois pelo Eugênio dos Santos nesta zona das Amoreiras. Portanto, o caminho de São Sebastião da Pedreira, não obstante a terraplanagem que foi feita, é algo que persiste no chamado Pátio do Alto de São Francisco, que é uma deformação não absorvida de todo este processo. Portanto, pensemos agora na ideia do eixo, não é? Portanto, a implementação do plano também, não é? Portanto, acabou por gerar, digamos, um acerto na malha da envolvente deste território. Portanto, nós temos aqui, digamos, algumas plantas e, portanto, particularmente acertando na régua e esquadro a implantação dos edifícios da unidade industrial com os limites daquilo que era digamos, este espaço que pertencia à congregação do Oratório de São Filipe de Neri, portanto, aos padres da congregação de São Francisco de São Filipe de Neri, portanto, que correspondia a esta área, uma espécie de quinta, com os limites imprecisos, e que acabou no processo de desenho desta área da cidade por ficar, digamos, acertado em função da própria implantação do edifício, da praça. E, portanto, este processo acaba por gerar um eixo de ligação à própria Praça das Amoreiras, onde em 1768 foi construída, portanto, a Capela de Nossa Senhora de Monserrate, dentro de um dos arcos do aqueduto, e portanto esta Capela de Monserrate está neste arco porque está neste arco, digamos, axialmente estruturada em função do oratório de São Filipe de Neri, e portanto através deste eixo que vai eleger aquele arco preciso para a colonização da própria igreja. Portanto, esta igreja de Nossa Senhora de Monserrate, portanto, não sei se vocês sabem, é que a mão de obra que inicialmente veio trabalhar para esta zona era uma mão de obra oriunda da Catalunha, e, portanto, a santa padroeira dos catalães é a Nossa Senhora de Monserrate, e é por isso que esta igreja tem este nome. Hoje em dia é completamente impossível perceber esta axialidade na ligação da igreja em relação
à, à congregação dos padres de São Filipe de Neri, não é? Portanto, já não existe, não é? Portanto, permanece a Igreja como fragmento solto deste processo e desta implantação, portanto, pontuando o arco do aqueduto, aparentemente de uma maneira inusitada, mas quando nós recuamos e percebemos esta axialidade, há uma clarificação relativamente à situação da própria Igreja. E, portanto, nas traseiras da Igreja, não é? Portanto, já na parte de trás deste limite do próprio aqueduto e da Igreja, vê-se aqui nesta imagem, conseguimos ver aquilo que era o pátio do Biag, que eu falei inicialmente, portanto, a vocação industrial desta área da cidade, a partir do século XVIII, foi-se consolidando, sobretudo no século XIX. São inúmeras as vilas operárias que existem nesta zona das Amoreiras, todas elas estão a desaparecer agora, com algumas transformando-se em condomínios de casas burguesas, e, portanto, outras apagando-se completamente deste território. Mas aqui nós conseguimos ver, portanto, o tal pátio do Biagi, esta vila operária que ficava, digamos, nas proximidades do limite do muro do aqueduto, e, portanto, aparecem aqui as casas. O acesso ao pátio do Biagi era feito por esta porta, não é? Portanto, que tinha ainda uma casa que ficava aqui por cima, não é? Portanto, o lado inusitado desta porta que existe junto ao arco do aqueduto, nesta nesga que fica entre o edificado e o próprio arco do aqueduto, onde tem esta porta que está, digamos, aqui tamponada, não é? Portanto, outrora era um caminho de entrada e saída de grande intensidade para as pessoas que habitavam o interior do próprio bairro do Biagi, não é? Do pátio do Biagi, melhor dito, não é? Portanto, este bairro de formas triangulares na tangência do próprio aqueduto. E, portanto, esta situação, que aqui temos uma imagem do pátio, completamente apagada já da nossa percepção da própria cidade, mas que permanece o resquício, o detrito de todo este processo. Ou seja, estes três elementos, o caminho, o eixo e a porta, que são aqui, digamos, utilizados também por referência aos próprios elementos com que nós normalmente caracterizamos a própria arquitetura, não é? Portanto, a ideia do percurso, a ideia do eixo, a ideia da passagem, encontramos aqui como ferramentas para dissecar esta área do território que temos aqui sobre a mesa e que temos estado aqui a utilizar como caso de estudo. E, portanto, no fundo, estas palavras, estes elementos, não é? Portanto, permitem-nos ir descodificando esta paisagem que se foi, digamos, alterando ao longo do tempo, mas que vai deixando, digamos, as suas marcas presentes, e, portanto, numa espécie de arqueologia, não só destas próprias palavras, mas de uma espécie de arqueologia do próprio território, nós vamos conseguindo montar e remontar discursos sobre esta própria paisagem, que são absolutamente essenciais para o nosso posicionamento e para encontrarmos os mecanismos possíveis de interação com este território, ou com outros territórios, mas designadamente com este, pensando que o ato da arquitetura é sempre um ato de transformação e que, de certa maneira, na interpretação discursiva de todos estes elementos, nós vamos encontrar na qualidade deste discurso uma espécie de base crítica que nos permite, portanto, fazer aquilo que os arquitetos fazem, que é, no fundo, agirem por processos de transformação.
E, portanto, a novidade, que é absolutamente essencial ao trabalho do arquiteto, vai ser encontrada, digamos, na qualidade crítica deste discurso que é montado sobre o próprio território. E, portanto, esta é uma espécie de arqueologia, quer dizer, o Foucault falava-nos nas palavras e nas coisas da arqueologia da linguagem, não é? E, portanto, há aqui um certo sentido de procura de um sentido arqueológico na maneira como nós vamos interpretando estes fragmentos e como os vamos montando no nosso discurso e como vamos sobre eles estabelecer uma percepção ontológica das coisas, e que nos permite ir considerando e percepcionando estes vários estratos do tempo e ao mesmo tempo encontrar argumentos para a sua própria ação. Por exemplo, se nós pensarmos no projeto do CISA, dos terraços do Carmo, designadamente na intervenção que é feita no Chiado, após o incêndio de 1988, na zona do Carmo, é particularmente interessante percebermos como praticamente a intervenção é feita na compreensão, num primeiro momento, a partir da intuição daquele território, mas depois aprofundando essa mesma intuição e percebendo que existem resquícios de outro tempo, como particularmente a escada que ligava a zona do Chiado até ao Carmo, não é? Portanto, essa escada que é desbloqueada e essa intervenção que é feita onde praticamente não existe arquitetura, apenas existe o desbloqueamento do acesso ao interior dos quarteirões e de repente este acesso é resgatado e praticamente a ação da própria arquitetura está, digamos, não na construção de uma nova edificação física sobre aquele território, mas está muito na capacidade discursiva de interpretação dos elementos que ali estão e, portanto, e com esse discurso conseguir remontar, digamos, aquela camada física do tempo numa intervenção cirúrgica que resgata, digamos, o detrito do tempo, que é nada mais, nada menos metaforizado nesta escada que nos liga ao Carmo. De certo modo, também o próprio Birne, quando fez a intervenção no Museu do Dinheiro, cá embaixo, também é interessante, com o Falcão de Campos, não é, no Banco de Portugal, também é interessante perceber que é, digamos, a compreensão daquela unidade e da descoberta da muralha de Inisina perdida no miolo daquele quarteirão que vai permitir organizar todo o projeto em função daquele fragmento que acaba também na própria intervenção por explicar a origem da implantação do quarteirão do Banco de Portugal, digamos, em contraponto à orientação dos outros quarteirões da Baixa. O CISA, numa reflexão sobre o próprio Chiado, reflete também de uma maneira muito precisa sobre estas questões, dizendo: os trabalhos de arqueologia são algo muito importante para a arquitetura. Numa cidade antiga, por mais que as coisas estejam cobertas, alguma coisa da sua presença fica no ar. E é um indicativo para o presente e para o futuro. É o que nos faz compreender bem o terreno, a topografia. Há séculos atrás, quando não havia máquinas, a relação dos homens com a topografia era perfeitíssima. A escolha do local para a implantação dos edifícios era muito cuidada. Sabemos como isto se fazia, é material importante para o projeto. Ou seja, o CISA percebe que em qualquer território, por mais densamente ocupado que ele possa ser, existe sempre um detrito, um reflexo, um fragmento que nos liga ao passado e que essa implantação perfeitíssima, feita pelos homens que tinham que confrontar a arquitetura com o próprio território numa justeza, numa precisão, são elementos absolutamente essenciais para compreendermos as ações que vamos promover. Portanto, para terminar,
no epílogo. Portanto, gostava de concluir, enfim, regressando aqui a uma imagem do pátio do Biagi, completamente apagada, uma imagem supostamente retirada de uma das varandas do Bloco das Águas Livres. E, portanto, terminando com esta imagem do apagamento do bairro, que é absolutamente indutor de toda esta reflexão, e, portanto, e trazendo esta ideia de que o mundo, de certa maneira, se faz sobre versões do próprio mundo, não é? Portanto, o Nelson Goodman, no seu livro Os Modos de Fazer Mundos, fala disto, não é? Portanto, ou seja, uma capacidade de reinvenção do próprio mundo a partir dos seus símbolos, dos seus signos, a partir da versão do próprio mundo, não é? Portanto, na música este conceito da versão está sempre muito presente, não é? Praticamente inesgotável, não é? No caso da arquitetura, há que ter consciência também desta própria ideia de que sobre o território, sobre a própria arquitetura, sobre a chegada a algo que está construído, a um território ocupado, é sempre possível lançarmos uma nova versão desse mesmo território, desse mesmo mundo, não é? Portanto, e é isso que o Goodman, obviamente refletindo sobre o papel das artes e não tanto sobre o papel da arquitetura, mas que abrindo, de certo modo, esta porta para esta associação de sistemas e da possibilidade de construir as versões dos próprios sistemas, transformando-se praticamente num processo inesgotável a interpretação e a ação transformadora em qualquer território, em qualquer circunstância. Isto é absolutamente estimulante, porque não obstante o facto das contingências a que estamos sujeitos e este palimpsesto que é subjacente ao próprio território, a capacidade da construção da versão do próprio território é a capacidade da construção de uma novidade sobre esse mesmo território. É a capacidade de montar um novo discurso, uma nova representação, uma capacidade de enquadrar na precisão o discurso sobre o próprio território, que nos permite o estabelecimento de uma novidade que é absolutamente essencial para o ato transformador que a arquitetura incorpora. Enfim, mesmo para terminar e assim com um lado assim de post-scriptum, eu tomava aqui a liberdade de encerrar regressando a esta imagem central da própria aula, desta conferência, desta lição, para invocar, e com isto termino, um poema da Sofia de Melbrenner, que é o poema Lisboa, portanto, que está publicado nas Navegações e que, enfim, tão sabiamente como a Sofia, ninguém melhor do que a Sofia, nos pode explicar, muito melhor, obviamente, qualquer um de nós, a inquietação desta reflexão. Então eu passo a ler e depois termino. Lisboa. Digo Lisboa, quando atravesso, vinda do sul, o rio, e a cidade a que chego abre-se como se de seu nome nascesse. Abre-se e ergue-se em sua extensão noturna, em seu longo luzir de azul e rio, em seu corpo amontoado de colinas. Vejo-a melhor porque a digo. Tudo se mostra melhor porque digo. Tudo mostra melhor o seu estar e a sua carência porque digo.
Lisboa, com o seu nome de ser e de não ser, com os seus meandros de espanto, insônia e lata, e seu secreto rebrilhar de coisa de teatro, seu conivente sorrir de intriga e máscara, enquanto o largo mar ao ocidente se dilata, Lisboa oscilando como grande barca, Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria ausência. Digo o nome da cidade, digo para ver. Muito obrigado. Muito bom, Paulo, muito obrigada pela tua apresentação. Sim, por todas as reflexões importantes sobre a cidade, o território, essas tais camadas e camadas e camadas que nos permitem, que são elas que contam a história da cidade, não é? Essa transformação, não é? Que também tu falas, que a cidade vai sentindo ao longo do tempo e que é através da arquitetura, não é? Quando tu falas da arquitetura como um ato de transformação do território. Queria felicitar o Paulo e dizer-lhe aquela fotografia que lhe pedi ao favor de pôr outra vez no ecrã, aquela fotografia aérea das Amoreiras, tem para mim também um enorme peso histórico e memorial, não é? Eu lembro-me que vasculhava muitas revistas de arquitetura quando trabalhava no ateliê do Keil Amaral e lembro-me de abrir a página na página desta fotografia e ficar... esta fotografia tem qualquer coisa de, ao mesmo tempo, revelador e misterioso, não é? É muito forte, muito forte. E o Paulo apanhou realmente muito bem. Eu só queria comentar, a propósito do tema da multiplicidade do Calvino, mais uma história associada a esta imagem, não é? Por um lado, há esta geometria dura do aqueduto do Mardel e do próprio projeto do Teotónio Pereira, e depois aquela espécie de cabelo ondulante, Estado Novo, que é Dom João V, que vai por ali trepando, e que depois desenrola. Nós só temos acesso viário ao aqueduto, continuando e desenrolando por detrás dessa Dom João V. E depois chegamos àquela estranha praça não praça, ou praça incompleta, e a história que queria contar é muito simples. Estão a ver aqueles 3 edifícios de Pato Bravo que fazem ângulo de 90 graus com o bloco das Águas Livres. Estes aqui. Pois aí, esse aí. Foi aí que o ateliê do Keil Amaral, trazido pelo Pitum e pelo António da Silva, veio parar depois de desalojados da Avenida António José de Almeida, não é? Um apartamento de Pato Bravo, umas 3 assoalhadas ou 4, num desses prédios de Pato Bravo. Era só esta pequena referência. Que interessante. É muito interessante. Tenho que meter essa essa referência nas próximas apresentações, que isso é muito boa, essa história. Sim. E são essas camadas de histórias, não é, que a cidade nos vai contando. Sim. Paulo, eu gostava de te perguntar, mais desde a perspectiva de projetos de arquitetura, não é? Devemos estar ou não condicionados pela história, não é? Como encontrar este equilíbrio, não é? Porque às tantas, pensando na cidade e na ocupação dos centros da cidade, que tu referiste, e que é uma ocupação difícil, porque está cheia dessas camadas de referências, de arqueologias, de referências da história, mas também, se não encontrarmos um equilíbrio, parece que podemos correr o risco de que o centro da cidade fique realmente um museu, que não se vá construindo outra história, em cima da história. Sim. Não, isso é uma lá ver, a história, digamos, a história é uma questão muito interessante na arquitetura, porque a arquitetura tem vindo ao longo do tempo a reclamar, digamos, uma espécie de especialização da própria história
da arquitetura para o seu campo disciplinar. E depois é muito interessante perceber esta história da arquitetura para o campo disciplinar e a maneira como a história é tratada digamos, na base do projeto, não é? Portanto, porque enfim, nós abordamos estas questões de uma maneira muito diferente do historiador, não é? Portanto, ou seja, a história para a arquitetura é um material de projeto, é um material livre de projeto, não é? Portanto, aliás, o cuidado deste texto está justamente neste plano de uma história que é operativa, que não está cristalizada, ou seja, que é uma ferramenta do projeto. Há uma liberdade na manipulação da história que está subjacente à construção do próprio mapa, não é? Portanto, ou seja, e estes processos de trabalho que são essenciais para o arquiteto são nada mais, nada menos do que uma consciência de cultura, mas ao mesmo tempo uma ferramenta de projeto. Ou seja, o arquiteto tem sempre como missão a transformação. Portanto, daí muitas vezes o nosso confronto com a disciplina da história, que muitas vezes pressupõe muito mais a cristalização do próprio tempo, do próprio fragmento, não é? Portanto, isso são situações que nós rejeitamos enquanto arquitetos, não é? E, portanto, há uma grande dificuldade em muitas vezes neste diálogo, porque os compromissos dos arquitetos é sempre a transformação, é sempre a modificação e, portanto, agora, o problema aqui que eu gostava de sublinhar tem a ver, digamos, com a erudição, com a capacidade crítica de montar esse processo de transformação, não é? Portanto, ele ou é verdadeiramente um processo informado e quando nós avançamos com uma certa consciência do território que estamos a trilhar, não é? Ou então, 1 centímetro ao lado de tudo isto, pode haver, digamos, um processo completamente desinteressante e pouco relevante, não é? E até agressivo, de certo modo, não é? Eu recordo, por exemplo... Desculpa? Como aconteceu várias vezes aqui em Lisboa, nomeadamente nessa zona das Amoreiras que tu falaste. Sim, mas eu até ia mais longe, eu refletia até sobre certas situações que nós temos vindo a assistir, que são, digamos, são situações que colocam um pouco em causa a própria consciência do tempo presente e uma certa liberdade que tem que existir na construção da própria identidade do tempo presente, não é? Portanto, e nós estamos muito confrontados com interpretações muito superficiais da própria história, não é? Portanto, e aí podemos falar dos processos de entre aspas, trapeirização da própria cidade de Lisboa, enfim, de certas construções que nós temos vindo a assistir, que são muito acríticas em relação ao diálogo que podem estabelecer com o tempo, com os vários tempos, mas também com o tempo presente e com o tempo do futuro, não é? Percebes? E, portanto, a arquitetura opera num processo de transição e esse equilíbrio é um discurso muitíssimo importante, muitíssimo relevante e que, portanto, quando nós o debatemos num plano mais erudito, nós a partir daqui conseguimos perceber, digamos, um juízo crítico perante as próprias operações e perante a própria arquitetura que é produzida. E eu acho que grande parte da qualidade da arquitetura que opera sobre este território está na capacidade da formação do próprio discurso e na representação que está subjacente à ideia desta cartografia que tem que ser obviamente montada para argumentar a intervenção do arquiteto e a partir daí construir o processo de transformação. Sim. Isto eu acho que é a grande, digamos, a grande questão, não é? O grande drama... Aqui, eu, por exemplo, eu acho que todos nós percebemos esta, digamos,
a dificuldade, por um lado, do estabelecimento do compromisso, porque enfim, quer dizer, de certo modo, nas angústias dos arquitetos não está a ideia, o que eu presinto, e em mim também não, portanto, quer dizer, a ideia de uma rejeição do tempo, nem de uma rejeição da história, nem de uma rejeição do passado, nem da rejeição de uma herança que nós temos no momento em que abordamos o projeto, mas ao mesmo tempo temos que ter a consciência que trabalhamos sobre um processo de transição, nós não fazemos restauro, nós trabalhamos, ou seja, também fazemos, mas não é disto que se trata agora, não é? Portanto, nós trabalhamos sobre a transformação, sobre os novos programas, há sempre um processo de fazer uma transitório, não é? Portanto, e fazermos uma construção do presente também, porque senão estas camadas da história não se leem, não é? Não... Exatamente. E portanto, eu acho que apesar de tudo, por exemplo, o Jorge Figueira, era isso que eu ia dizer, portanto, fez uma brilhante exposição chamada As Físicas do Património, que esteve presente no Museu foi uma exposição muito bem organizada, com uma reflexão crítica muito interessante sobre várias ações, sobre vários projetos de intervenção, digamos, em situações fortemente marcadas digamos, pelo peso da história, pela referência, pela importância patrimonial de muitas das ações e portanto, debateu-se muito este tema. E eu acho que a visão que emerge a partir daquele conjunto de casos de estudo, daqueles casos que foram convocados pelo Jorge Figueira, pelos projetos que ali apareceram, enfim, eu achei particularmente relevante porque há, de facto, tal como dizia o Jorge, e que diz na abertura do livro, há uma certa liberdade dos arquitetos portugueses a trabalharem sobre os bens patrimoniais. Obviamente que isto não nos retira, digamos, uma espécie de compromisso perante estas mesmas bases onde nós operamos, não é? Mas depois, por outro lado, também isto não pode cristalizar a ação da própria arquitetura, não é? Portanto, há aqui um equilíbrio que me parece fundamental. Encontrar. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. O facto de estarmos aqui à distância, se calhar também não ajuda muito. Se calhar, se tiver uma relação mais empática na sala, mais próxima, permite, enfim, trocar mais ideias, não é? Sim, é mais direto, com certeza. É mais direto, exatamente. Bom, mas Paulo, olha, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, por este e obrigado também por terem estado aqui presentes, por assistir e por darem esta oportunidade para debater este tema. Portanto, se alguma questão ficar pendente, portanto, o texto está eventualmente está escrito no livro e, portanto, e mais acertado eventualmente do que esta apresentação mais livre. E pronto, e ficarei sempre disponível para regressar, se for caso disso, para continuarmos a debater o tema.